Chegamos na parte mais importante do sistema, que é a parte do financeiro. Eu sei que é uma parte às vezes chata de fazer, mais complexa de entender, mas se você entender e começar a alimentar o básico que seja, que é o que eu vou te mostrar aqui, já vai fazer muita diferença para você tomar boas decisões, para você crescer, para você aumentar o seu salário, para você contratar mais um funcionário. Então, a parte financeira, ela te dá esse norte, ela te dá poder de decisão e você consegue entender melhor o seu negócio. Se está dando certo ou se está dando errado para você mudar a estratégia. Então, como que funciona? Aqui no dashboard, ó, quando você entra no financeiro, a gente tem essa parte aqui ó, de relatórios, dashboard. Aqui você consegue ver um parâmetro de toda a sua empresa. Aqui você consegue filtrar por data, tá? Então aqui a gente tem algumas informações importantes. Faturamento bruto, caixa líquido que sobrou, taxas total que a gente pagou de cartão de crédito, contas a receber, entendeu? Adquirente a receber de ticket log, que é um método de recebimento, de pagamento das transportadoras, prefeituras, enfim, despesas operacionais, lucro operacional. Então você tem algumas informações importantes e a margem de lucro principalmente. Então aqui ó, você tem também as principais despesas por categoria. Então aqui a gente consegue ver todas as despesas por categoria. Então é bem bacana também. Aqui você tem várias informações relevantes, por isso que é um dashboard, é um conjunto de informações completo, tá? Então aqui a gente tem distribuição das receitas, limpezas e tal. E aqui a gente pode colocar aqui do período do mês 6, fica mais fácil da gente identificar. Então a distribuição de receitas, o que foi as receitas, né? Quais categorias que foram, quais serviços que a gente vendeu. Então por isso que aquela parte da categoria do serviço é tão importante, porque aqui ela vai nichar e vai distribuir a receita baseada nas categorias também. Aqui a gente tem a parte ticket médio, então baseado na quantidade de transação e o valor dessa transação, eles juntam e fazem uma média. Beleza? Feito isso, esse relatório é para você conseguir entender como que está funcionando a sua empresa. A parte de DRE, tem algumas partes aqui mais avançadas, eu vou deixar para o financeiro avançado. Essa parte aqui é para a parte do financeiro básico, para você que quer fazer o básico mesmo, beleza? Beleza, vamos lá. Aqui, ó, quando você entrar no financeiro, você vai ignorar essas partes aqui. Esse relatório de caixa aqui é para você ver, né, o que você quer pesquisar uma demanda específica, você entra aqui, coloca a data inicial, data final, o tipo de entrada, saída, ou se é só entrada. Você quer pesquisar algo dentro do seu sistema, né, uma receita, uma transação específica, você consegue fazer isso aqui e principalmente você consegue exportar esse relatório para você imprimir e analisar na sua casa se for preciso também, beleza? Então aqui você consegue definir se é só Pix, se é só cartão, então se é todas, beleza? Receber depois, então tudo que você selecionou lá naquelas horas de você gerenciar a venda, você pode colocar aqui, se é todas as categorias, ele vai automaticamente filtrar para você, beleza? Então essa parte a gente vai pular e vai vir diretamente aqui ó, na parte de contas, para você cadastrar a sua conta. Então, automaticamente você tem que vir aqui, nova conta, selecionar o nome dessa conta, Parará Pererê, Banco do Brasil, ó, Banco C6. Vamos colocar aqui, Banco C6. E aí você vai selecionar o banco, C6, tem todos aqui, né? Então você pode colocar aqui, ó, C6. Beleza, você vai colocar agência, chave Pix, todas as informações. Vai cadastrar na conta, vai definir ela como principal, se for o caso. Se tiver mais de duas, você seleciona a principal e deixa a secundária, beleza? A partir daqui, ok, você vai entender aqui todas as transações que teve nessa conta, tá bom? Então é a conta aqui que você vai deixar ela cadastrada. A partir disso, aqui você tem a parte de contas a receber. Então, se você tem dinheiro para receber, você pode vir aqui e você vai ver, porque lá quando você vai finalizar a venda, você coloca conta a receber. Então, ela vai ficar em aberto e aí você vai ver automaticamente as contas aqui, ó, os serviços que você tem a receber. Então, essa parte é interessante para você ver quanto que você tem para receber ainda, beleza? E aqui a contas a pagar, você pode cadastrar uma conta para pagar e você pode deixar ela como uma despesa fixa mensalmente. Então, você não precisa cadastrar todo mês. Então, você coloca aqui aluguel, energia, água. Então, o sistema ele já vai te informar. Começou o mês, ele vai te mostrar, ó, você está negativo, 5 mil reais. Você tem que já produzir 5 mil pelo menos esse mês para você, né, se manter vivo aí no mercado. Então, isso que é bem legal. E aí você vai cadastrar a descrição, fornecedor. Sei que depois eu vou ensinar vocês a cadastrar o fornecedor, se tiver. Valor, vencimento, categoria, forma de pagamento e o centro de custo, que isso aqui é outra coisa também que eu vou falar depois. Beleza? Feito isso, você vai aqui já direto para a caixa. Então aqui, ó, não. Na verdade, a gente vai para configurações, para a gente configurar aqui, ó, categoria de caixa. Como que funciona essa parte de categorias, pessoal? Aqui eu coloquei algumas abreviações e algumas descrições que são importantes. Por exemplo, receita operacional. Você concorda comigo que uma limpeza é receita operacional? Agora, um treinamento não é receita operacional. Uma cortesia, às vezes o cliente te dá 20 reais a mais de bonificação, não é uma receita operacional. E a gente não pode misturar isso. Então, o que é receita operacional é uma coisa, o que não é receita operacional é outra. Por exemplo, você vendeu uma peça, certo? Não é receita operacional aquela peça. Aquela peça ela é uma receita diferente.
ela é uma receita, às vezes, de peça, de serviço. Então, receita operacional é uma coisa e receita não operacional é outra coisa. Então, às vezes, você está vendendo, vamos por cheirinho. Cheirinho é uma receita operacional? Não, é uma receita não operacional. Então, entender isso faz com que você direcione melhor as receitas e as despesas. Por quê? Porque isso, no final das contas, quando você vem lá em dashboard, você consegue ver aqui, ó, as categorias. Então, ver todas as despesas e vai estar categorizado. E aí, se você volta aqui em dashboard, ó, e você consegue vir aqui e você vai ver que ele vai especificar para você o que você gastou na categoria que você gastou. Beleza? No caso, isso aqui tá puxando só de hoje. Deixa eu puxar aqui, ó, do mês 6 até hoje. Então, automaticamente, ele vai puxar aqui já nas categorias. Quais foram as categorias que mais gastaram ou que mais receberam dinheiro. Então, por isso que é importante a gente colocar essa parte de categorias. E como é que cria? É simples, você vem aqui e dá o nome da categoria. Por exemplo, receita de peças. Você pode criar do seu jeito. Ah, então é receita, então é entrada. Tem categoria pai? Não, não tem categoria pai. Porque se tivesse, ela seria uma subcategoria. Entendeu? E eu vou explicar isso para você. Inferir automaticamente pelo nome? Sim. Beleza? Ativo sim, você vai salvar. A partir do momento que ela foi salva, tá aqui, ó, receita de peças. Tá vendo essa setinha? É porque é uma subcategoria. Então, dentro de receita de peças, por exemplo, a gente tem aqui, ó, peças máquinas. Por exemplo, tô dando um exemplo, tá? Para vocês, peças máquinas. E aí é entrada. Beleza? Vamos supor que você vende peça de máquina. Enfim, tô supondo. Tô criando um cenário hipotético para vocês. Qual que é a categoria pai dessa subcategoria? É a receita de peças. Então, salvar automaticamente aqui, ó, dentro da receita de peças, a gente tem peças máquinas. Então, dentro da despesa operacional variável, a gente tem almoço, pagamento Mateus. Entende? Então, o almoço ele não é uma despesa operacional, ele é uma despesa aqui, ó, operacional variável. Não é todo dia que vai almoçar naquele valor, então é variável. Então, despesa fixa operacional, que é nesse caso aqui, ó, despesa operacional fixa, que é o DOF. Entendeu? Operacional. Aí você vem aqui, ó. A gente estava fazendo os testes aqui. Operacional fixa. Beleza. Aí sim, ó, o DOF, ele é despesa operacional fixa. Todo mês tem aquela despesa. Por exemplo, qual que é uma despesa operacional fixa? Produto. Entende? Se você tem um produto que você compra todo mês e você compra exatamente aquele valor, ele é fixo. Se não compra todo mês aquele valor, então é um DOV, que é despesa operacional variável, que é isso aqui, ó. Então, se eu fosse cadastrar produto, eu cadastraria aqui, ó, produtos ou insumos, né? Insumos. Ou você pode cadastrar aqui um por um HFX, DX, mas eu cadastraria produtos, porque depois que você seleciona produtos, vai aparecer todas as transações que você fez para produtos. Então, sair da categoria pai, despesa operacional variável. Beleza? Produto é variável. Então, é a despesa operacional, produto, porque é da operação, mas é variável. E depois que você fez isso, ela vai aparecer aqui, ó, produtos, DOV, despesa operacional variável. Simples assim. E quando você for lá no financeiro aqui em caixa, por exemplo, controle de caixa, e você vai fazer um novo registro, seja ele entrada ou saída, você vai ver, ó, que aqui eu vou colocar em saída. Vou colocar aqui, ó, HFX. Eu vou colocar pago, sim, que dia? Hoje. Banco do Brasil, selecione, né, a caixa de categoria. Então foi aqui, ó, despesa operacional variável, certo? Produtos. Beleza, centro de custo nenhum, pagamento foi Pix, valor R$ 150. Replicar mensalmente? Não, não compro às vezes todo mês. Salvar. Automaticamente você vai ter esse lançamento aqui, ó, na categoria produtos. Beleza? Então é bem simples você conseguir cadastrar essas partes de categorias. Bom, aqui nessa parte de formas de pagamento, você tem aqui algumas formas de pagamento que você pode cadastrar. Então você pode vir cá, qual que é a sigla desse pagamento? É Pix, é CC. Você pode colocar uma sigla em específico, um nome, e aí sim está ativo ou se não. Beleza? Isso aqui eu vou deixar irrelevante porque ela já vem pré-configurada para você, então você não precisa mexer nisso aqui. Cartão de crédito, você pode cadastrar o cartão de crédito que você tem, beleza? Para você conseguir fazer lançamentos também no seu cartão, coisa que você compra no cartão, o sistema também ele vai pegar e vai fazer essa conciliação para você ter o parâmetro dentro do sistema. O que foi cartão de crédito, o que foi Pix, o que tem na conta, o que não tem, beleza? E a parte de comissão de colaboradores. Eu vou gravar um vídeo só falando disso aqui também. Mas aqui dentro do financeiro você tem todo esse dashboard completo e se você quiser fazer os lançamentos, você pode vir aqui, ó, em caixa diário também, e aqui você vê por dia, tá? Então aqui a gente teve a despesa de R$ 175 hoje. O que foram essas despesas? Vamos arrastar para baixo. Primeiro a gente teve essa entrada aqui do Pulse, de R$ 104,99.
a gente depois gastou com o almoço, depois gastou com a tinta, depois gastou com o BFX. Então, automaticamente, ela vai mostrar aqui para nós, ó, que a gente teve R$ 175 de despesa hoje e teve um lucro líquido de menos 175. Beleza? Então aqui você consegue ter esse parâmetro também. Show! Aqui, nessa parte do caixa diário, você consegue adicionar a entrada também, e você consegue adicionar a retirada do caixa da empresa, e você consegue adicionar a despesa também. A despesa vai salvar automaticamente aqui no controle de caixa, como todos os outros lançamentos. Perfeito? Conciliação financeira, eu vou falar no módulo de financeiro avançado, é bem bacana, mas você precisa estar um pouco mais avançado aí nessa parte do financeiro. DRE também eu vou explicar lá, beleza? Simples assim, não tem muito segredo. Usa essa parte básica do financeiro e eu tenho certeza que vai fazer diferença demais para você. Até o próximo vídeo.